E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Idade Média, né? Nós encerramos o vídeo anterior falando justamente dessa questão, né? Do feudo ser uma unidade produtiva autônoma e de que praticamente o sujeito, o servo, ele vivia toda a vida ali dentro do feudo, não saía de dentro do feudo, não tinha contato com outras pessoas, no máximo ali dos feudos vizinhos, né? Enfim, temos que lembrar também que a Idade Média é um período onde a escrita e o comércio quase desaparecem, né? Assim como as aglomerações urbanas. É uma sociedade rural, né? Primordialmente rural, né? E esse novo modelo de organização econômica, social, ele vai ser legitimado por quem? Pela igreja, né? A igreja estabelece um religioso chamado... eu vou mostrar aqui para vocês o diagrama. O nome do camarada é esse aqui, ó. Adalberon de Laon, nome do camarada que estabeleceu a ideia da sociedade das três ordens, ou sociedade tripartida, né? Cada camada da sociedade tinha papéis muito bem estabelecidos, uma forte hierarquização, quase que impossível, né? Essa ascensão social. Eu sei que vocês estão mais acostumados com aquela pirâmidezinha, né? Aquele triângulozinho, clero, nobreza, servos. Mas aqui eu quis dar uma diversificada um pouco mais. Então, a sociedade, ela era pensada, né? Da seguinte maneira: os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Oratores, belatores, laboratores, né? Os que rezam, que cuidam da parte espiritual da sociedade, os que defendem essa sociedade, a nobreza, e o povo, os servos, que trabalham. Então, as camadas privilegiadas dentro dessa sociedade medieval, quem são? É o clero e o nobre. O trabalho, durante a Idade Média, ele é visto como uma atividade subalterna. Inclusive, era visto como uma punição de Deus aos pecados. Então, o sujeito, o nobre e o clérigo, eles não trabalhavam da mesma forma que os servos. Então, a camada social menos favorecida era qual? A camada dos servos. Então, se você nascesse servo, você estava lascado. Você ia trabalhar a vida inteira para sustentar as duas camadas. Aí você está pensando, nossa, professor, mas que coisa desigual, né? Mas que coisa, esses servos não se rebelavam? Não, meus queridos, porque foi Deus que quis assim. A Igreja Católica, como tinha o controle das mentalidades, da cultura e da religião, do misticismo religioso, eu falo, o homem medieval ele acreditava literalmente em Deus, tinha um medo desgraçado do inferno, né? Então, fazia de tudo para fugir do inferno. A vida, inclusive, era vista como uma mera fase transitória, né? Quanto mais você sofresse em vida, mais próximo do paraíso você estava. Então, essa era a ideia, né? Eu costumo dizer, não tem depressão no mundo medieval, né? O sujeito, estou numa situação difícil, Deus quis. A minha mulher fugiu com o padeiro, Deus quis, né? Aceite. Então, essa é a visão de um homem prostrado, de um homem de joelhos, que espera o seu destino, né? A ideia de predestinação, muito presente, inclusive, nos escritos agostinianos, na filosofia patrística da Alta Idade Média. Então, é uma maneira de você legitimar esse modelo. E a igreja pensa a sociedade como um corpo. O clero é a cabeça desse corpo, né? A nobreza é os braços que defendem esse corpo. O tronco e as pernas que sustentam o corpo é o povo. Então, esse modelo de sociedade, ele vai ser estabelecido aqui na Idade Média, né? Ele vai ser estabelecido aqui com essas características e perdura durante toda a Idade Média. Nós vamos ver que em um determinado momento, principalmente quando o comércio reestabelece, surge uma nova camada social, que é a burguesia, aí cria-se um choque, porque a burguesia não se encaixa em nenhuma dessas três camadas, né? Mas isso é um debate que nós vamos ter mais adiante, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, o que é um feudo? O feudo é uma propriedade rural. Eu sei que a resolução não ficou muito boa, mas aqui você tem um castelo, né? Que é a residência do senhor feudal, o chamado manso senhorial, que são as terras do senhor, que produzem exclusivamente para o senhor feudal.
Nós temos aqui o manso servil, que são as terras aonde os servos têm os seus lotes, né, onde eles produzem para pagar os tributos e para a sua própria sobrevivência, e o manso comunal, que são terras divididas entre o senhor e o servo. Geralmente, o manso comunal ele era usado para pastagem do gado, né, de cavalos, de bovinos, enfim. Então, você tem basicamente essa divisão. Você tem a vila, que é o local onde os servos vivem, uma igreja, né, também dentro de um feudo. Então, basicamente, essa era a divisão que existia dentro do feudo, que é uma unidade produtiva autônoma, com uma economia de subsistência. Beleza? Bom, como eu disse, a igreja ela legitimava todo o sistema social, né, do feudalismo e as atividades econômicas. Isso tinha uma influência, é uma sociedade teocêntrica, todos os aspectos da vida humana estão relacionados à questão religiosa, né? Então, a igreja na Idade Média, ela se consolida como a mais importante instituição ocidental. Por mais que a Europa tivesse fragmentada em diversos feudos, inclusive feudo entrando em guerra com feudo, né? Nobre contra nobre às vezes, havia uma unidade cultural, né, e religiosa mantida pela igreja. Então, o clero, ser parte do clero era ser parte da elite dessa sociedade. Lógico que existe uma hierarquia dentro do clero, né? Não são todos os clérigos que são de elite, vamos dizer assim. Então, você tem uma hierarquização de acordo, né, com o cargo hierárquico que o sujeito ocupa dentro da igreja. Você tem o baixo e o alto clero. Quem é o baixo clero? Padres e diáconos. O alto clero, bispos, arcebispos, cardeais e o papa, literalmente. Para ser parte do alto clero, geralmente você tinha que ser de origem nobre, né? E o baixo clero era formado pelas pessoas comuns. E você tem também uma divisão em relação à área de atuação do clero, que é o clero regular, que vem de regra, regulai, né? Que são os clérigos que vivem nos mosteiros, isolados do contato da população, porque a função desses religiosos é justamente rezar pela cristandade, rezar pelo clero secular que está em contato com o povo. Como está em contato com o povo, tem mais chances desses clérigos cometer pecados. E cometiam, viu, pessoal? Era muito comum. A questão do celibato, por exemplo, né? O celibato ele foi estabelecido na Reforma Gregoriana, no século VII. Não é uma tradição que existe na Igreja Católica desde a sua fundação, por exemplo. Mas o celibato, basicamente, durante a Idade Média, ele não era seguido pelos religiosos, né? Havia corrupção, venda de cargos, venda de falsas relíquias. Então, a Igreja cometeu muitos erros durante a Idade Média e se aproveitou muito da ignorância da população, por ser uma população analfabeta e iletrada, e havia uma restrição, né, um controle para que essa população não se tornasse letrada, justamente pelo fato de que, se ela começasse a ter acesso às Sagradas Escrituras, o povo perceberia que havia algo errado aí poderia dar problema para a igreja, né? Mas enfim, então você tem essa divisão. Lembrando, outra questão, eu vou falar dos nobres aqui, antes de eu falar dos servos, eu vou passar para os nobres. O nobre recebia o feudo, era um direito hereditário. Então o pai passava para o filho. Só que você tinha na Idade Média o que a gente chama de primogenitura. Só o filho, o homem mais velho, recebia o título e a terra do pai. E os outros filhos, homens, professor, tinham dois caminhos a seguir. Ou ele se tornava cavaleiro, né? Iria servir militarmente um outro nobre, na esperança de receber desse nobre um feudo, como pagamento pelos seus serviços, ou casar-se com uma filha de um nobre e herdar o título de herança, né? O outro caminho era seguir a vida religiosa. Então, como eu falei, o alto clero ele era formado por quem? Por descendentes da nobreza. Você não vai ter um arcebispo, um bispo, um cardeal, um papa oriundo de camada popular. Sempre é um cara de origem nobre. Então, professor, mas e se o filho não tivesse vocação para servir a igreja? Lembra daquela questão, meu querido. Aqui não tem esse negócio de escolher, não. Né? A Idade Média, o pai mandou, parou. Você não vai falar assim, não quero, eu vou fugir. Fugir para onde? Você vai deixar de ser nobre para viver na miséria absoluta?
né? Deixar o conforto de um castelo para viver na pobreza extrema. Se perder o seu título de nobreza, é só se você for louco da cabeça, né? Enfim, então havia esse esquema. E as mulheres, professor? As mulheres na nobreza basicamente eram dadas como moeda de troca. Lembrando que na Idade Média, cara, a mulher ela era vista como o símbolo da perdição do homem, a personificação do pecado original, né? Inclusive, a ideia do Adão e Eva, quando você pega o Gênesis, né? A mulher, e esse discurso reforça, inclusive, o machismo, que é uma herança, né, na nossa cultura ocidental. Foi a mulher que desviou, né, o Adão do seu caminho. E, por isso, ele foi obrigado a trabalhar, a ganhar sustento com o suor do seu rosto, lá. Então, a mulher era vista como um objeto. A mulher não podia optar em nada, ela não tinha direito a nada, né? Ela nascia, crescia, era educada para o casamento, no caso da nobreza, para servir de esposa, para reforçar as alianças entre nobres, né? No caso das mulheres das camadas mais subalternas, elas tinham uma liberdade, uma autonomia maior, mas também não era muito grande, não. Tudo bem? A última camada que nós vamos falar, que é os servos, é a camada mais explorada, que vivia nas mais precárias condições. A fome, a pobreza era uma característica muito presente no universo medieval. Além de trabalharem duro, né, para o seu próprio sustento, tinham que pagar uma série de impostos. Dízimo, ou seja, 10% de tudo que foi produzido ia para a igreja. Mão morta. Se um servo morresse, a família tinha que pagar uma taxa para o seu senhor. A talha, que é uma parte da colheita, né, do lote de terra, tinha que ser entregue ao senhor pelo uso da terra. A corvéia, trabalho compulsório nas terras do senhor, no manso senhorial. Então tinha um dia da semana que o servo tinha que trabalhar na terra que pertencia, que era de uso exclusivo do seu senhor. E as banalidades. Se você fosse usar um equipamento do feudo, seja um moinho, seja, né, um forno, seja lá o que for que o feudo oferecesse, você tinha que pagar uma taxa também. Ou seja, o servo se ferrava de todos os lados, não tinha escapatória. Outra coisa, só para a gente fechar, a questão das alianças políticas entre os nobres, que eu falei. A questão da suzerania e vassalagem. Era um acordo entre dois nobres. Quando você tinha um nobre que desejava fazer uma aliança com outro nobre, ele se tornava o seu vassalo, ou seja, ele tinha que cumprir com uma série de obrigações, principalmente o serviço militar obrigatório. Em troca, o suzerano dava ao seu vassalo um lote de terras. A cerimônia que selava esse acordo era conhecida como homenagem. Então, um nobre ele podia ter vários vassalos e também ser suzerano de vários nobres. Então, na verdade, o que foi criado é uma teia de aranha, né, de relações de suzerania e vassalagem entre vários nobres. E de acordo com essas relações, por exemplo, você vai ter nobres que vão ter mais poder que o rei, né? Por exemplo, o conde da Normandia tinha mais poder, mais vassalos, né? Mais poder em armas do que o rei da França, por exemplo, durante algum período da Idade Média. Então, essas relações políticas, né, entre a nobreza se consolidavam através desse esquema da suzerania e vassalagem. E lembrando que era um acordo entre cavalheiros. Palavra dada, palavra cumprida. Pode parecer muito estranho, porque nós vivemos em um mundo onde ninguém cumpre combinado com nada. Você marca o sujeito encontrar 8 horas, o cara chega às 9. Né? Mas nesse momento, se o sujeito fez o acordo e deu a palavra, jamais, em hipótese alguma, ele voltava atrás. Tá? Então, essa questão da honra, né? Inclusive, muito trabalhado nos filmes hollywoodianos, essa questão da nobreza, do cavalheirismo, é justamente uma prática comum nessas relações políticas entre a nobreza. Tudo bem, pessoal? Eu vou encerrar por aqui esse vídeo e no próximo acho que a gente vai entrar na Alta Idade Média Oriental. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais.